Beleza, pessoal? Tudo bom? Hoje o texto da Bíblia vai ser diferente um pouquinho. Eu vou começar o texto aqui. Diz assim o texto: Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que os seus filhos faziam e a todo Israel, e de como tinha relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Próximo versículo diz assim, versículo 25: Pecado o homem contra o próximo, o juiz o julgarão. Pecado, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. A cena é o seguinte: existe Eli, seus filhos aqui nesse texto. Eli era o sumo sacerdote. Ele era separado para aquilo. E tinha os seus filhos também, que eram separados para... A sua família era separada para isso, de todo Israel. A tribo de Levi era separada para o sacerdote. Tinha os levitas, e cada levita tinha a sua função dentro do templo. Mas eles eram separados. Todo Israel, eles já eram separados de outros os povos, porque eles eram escolhidos o povo de Deus. E dentro do povo de Deus ainda tinha esse pessoal Levi, da tribo de Levi, que eram mais separados ainda para fazer a vontade de Deus. E esse é o texto. O texto está falando dos filhos de Eli. Que os filhos de Eli apontavam muito. Eles eram separados. E aí o texto fala que eles se deitavam com outras mulheres e voltavam para o templo e estavam fazendo coisas normais, como as coisas santas, como se fossem normais. As coisas de dentro da igreja, lá trazendo nossa época, e fazendo coisas no mundo e voltando para a sua igreja, fazendo coisas que não era para fazer. E aí o versículo 25 fala assim, olha, se o homem pecar contra o homem, os juízes aqui vão julgar. Mas, se você pecar contra Deus, o texto está falando, quem vai te ajudar? Você já está pecando contra Deus. E era isso que o texto está falando. Ofni e Finéias não estava pecando contra o homem. Ele estava pecando diretamente com Deus. E aí quem ia ajudar eles? E o texto falava que o Senhor queria matar eles. Porque ele era abominação para ele. Porque estava trazendo o pecado para dentro do templo. Faziam o pecado lá fora e traziam lá para dentro. E queriam fazer as coisas santas que os sacerdotes faziam lá. O versículo 6, aliás, o versículo 27 diz assim, veio um homem de Deus a Eli. E lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestarei, na verdade, a família de teu pai, estando eles ainda no Egito e sob o domínio de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir o meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à família de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus enviou um homem lá, não sei qual é o nome do homem, e fala para Eli, para despertar Eli. Para aí, Eli, não era com teu pai lá antigamente, não fui eu que fiz as coisas lá. Não fui eu que separei essa tribo para mim, para fazer as coisas que é santa. E agora você está bagunçando tudo, cara. Olha os seus filhos aí como é que estão. E você está passando a mão na cabeça. O versículo 29, no finalzinho, fala assim, por que honras teus filhos mais do que a mim? Mas tu
E eles vos engordais do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Uma pergunta. E está falando, tu tem amado, Eli, mais os teus filhos do que a mim, cara. Tu não está fazendo o teu papel de sacerdote. O papel do sacerdote era, Deus falava como sacerdote, por sacerdote falar com o povo. Deus não tinha contato com o povo. E essa família, esse povo aqui, os levitas, a da tribo de Levi, esse povo aqui é exclusivamente para ter contato com Deus, principalmente o sumo sacerdote. Cada um tinha sua função ali. E o sumo sacerdote, ele entrava uma vez, tinha que ser santo, todo o tempo vigiando, porque Deus falava com ele, ele era o intermédio, ele era o canal. E aí ele pergunta, poxa, Eli, cara, o que está acontecendo? Tu está amando mais os teus filhos do que a mim. Aí aqui, ó, o versículo mais um pouquinho na frente diz assim, ó: mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Deus está falando que está desprezando agora a família de Eli. Ele está falando que está desprezando. Ele falou, eu vou honrar os que me honram e eu vou desprezar os que me desprezam. Com essa situação que estava acontecendo na casa dele, dos filhos, e ele, a negligência de Eli, ele que tinha que dar o basta, dar o grito ali, não deu. E aí o pecado veio para dentro do templo, para dentro da igreja. E ele não falou nada. Então, é uma situação que ele estava desprezando a presença de Deus. O versículo 34 diz assim: o que sobreviverá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, te será por sinal, ambos morrerão no mesmo dia. O Senhor já queria matar há muito tempo eles. E ele já está falando que eles vão morrer no mesmo dia. E mais na frente ele fala assim, 35. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura. Ele andará sempre diante do meu ungido. Então ele está falando assim, eu vou tirar o sacerdote da sua mão, Eli. Isso era passado hereditariamente, era de pai para filho. Eli ia morrer, os filhos iam ficar no lugar. Se os filhos morressem, os filhos dos filhos dele iam ficar no lugar. E ele está falando assim, ó, eu vou tirar das suas mãos, da tua família, eu vou dar para outro, cara. Tu não está querendo nada. Está bagunçando a minha casa. Está deixando as coisas acontecer, torta direito. E aí, ó, vamos lá, vamos continuar. O capítulo 4 diz assim, versículo 2, os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotada diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4 mil homens. Cerca de 4 mil homens. Presta atenção aqui. Quando o povo ia para a guerra, eles tinham que ir lá falar com Deus. O sacerdote falava com Deus, falava assim, aí Deus, o pessoal vai para a guerra, e agora? Ó, pode ir lá que eu estou com eles, estamos juntos. O que acontecia? O povo ia para a guerra, era vitória. Mas aqui o povo perdeu. Por que o povo perdeu? Porque não tinha mais relação entre Deus e o sacerdote. Não tinha mais comunhão, o contato com o povo era o sacerdote e a casa estava bagunçada. Não tinha mais Espírito de Deus ali, não tinha mais presença de Deus. O que aconteceu? Vamos lá mais à frente. Versículo 10 do capítulo 4. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e fugiu cada um para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30 mil homens de infantaria. Sabe o que é infantaria? É aquela galera que vai de frente, são os primeiros a chegar. E aí morreu 30 mil, meu irmão. Por quê? Por causa
lá atrás, a cobertura, que estava faltando cobertura espiritual para o povo de guerra. E não houve vitória. Eu te falo mais ainda o que aconteceu. Versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, foram mortos. Sabe o que aconteceu aqui? Se concretizou o que o profeta tinha falado com ele. Que um desse homens falou com Eli. Falou assim, ó, teu filho vai morrer. Teu filho vai morrer. Se liga. E aí o que aconteceu? Morreu. Sabe o que eu vou dizer para você agora? Eu não dei o tema ainda desse bizu da Bíblia. Hoje é diferente, tá mandando? Hoje o tema é pecado contra o homem ou pecado contra Deus? O pecado contra o homem a gente resolve, irmãos. Mas agora o pecado contra Deus. E é isso que estava acontecendo. Quantos Ofni e Finéias estão dentro das nossas igrejas, estão dentro dos lares, das famílias. Porque é o seguinte, a nossa família também é como nossa igreja. Se nossa família vai mal, se nós trazemos o pecado para dentro da nossa família, a nossa família fica com pecado, fica impura, aí vai para a igreja, aí tem a outra família, a mesma coisa, vai acontecendo, se torna impura, e aí daqui a pouco vai juntando outra morta, uma igreja com pecado, manchada. Agora, pelo contrário, se uma família se consertar, trazer a presença de Deus para dentro da casa, evitar o pecado, tirar o pecado de dentro da casa, se a outra família fazer a mesma coisa, e todas as famílias se reunirem na igreja, e aquilo ali, meu irmão, não vai ter espaço para o pecado. Agora eu te falo, quantos Ofni e Finés estamos das nossas igrejas? Quantos Eli existem nas igrejas que estão passando a mão na cabeça de Ofni e Finéias por aí? Estão fazendo coisas abomináveis que não era para eles fazerem, porque eles eram separados, estavam no altar, estavam no púlpito, e lá fora faziam coisas que não podiam. E quando você faz coisas que não pode, coisas santas, a coisa santa sai, e o que você traz é pecado. O que você traz é pecado para dentro do púlpito, pecado para dentro da igreja, mancha a igreja. Porque é isso que você faz. Isso aqui é o que eu faço se isso acontecer. Quando nós pecamos e deixamos a coisa santa, o pecado vem. E onde tem pecado, tem o salário dele. Qual o salário dele? É a morte espiritual, a morte ministerial, a morte financeira, a morte da nossa vida eterna, porque nós vamos perder a salvação, porque estamos compactando com coisas que não é santa, coisas que é do mundo, nós estamos trazendo para dentro da igreja, para os púlpitos. Então vários Eli estão aí, vários Ofni e Finéias estão acontecendo nesse exato momento. Quantas igrejas estão desse jeito? Quantas famílias estão desse jeito? Sabe qual a parte mais importante disso aqui? É porque Ofni e Finéias foram para a guerra, além de morrerem várias pessoas, 30 mil homens. Morreu os dois filhos. Se morresse só eles, ele já estava tranquilo. Mas levaram a presença de Deus, porque Ofni e Finéias estavam com a presença. Levaram a arca de Deus, estavam com a arca. Vai, os filisteus roubam a arca, matam todo mundo e levam a arca. Roubam, arrancam a arca deles. Sabe o que está acontecendo aqui? Perderam a presença de Deus. Por causa do pecado, eles perderam a presença de Deus. E muitas das nossas igrejas estão perdendo a presença de Deus porque perderam a arca. Porque Ofni e Finéias trouxeram o pecado, e quando traz o pecado, se perde a arca. Quando se traz o pecado, se perde a presença. E quando nós não temos a presença, nós estamos vulneráveis. Estamos sem proteção. Não tem a presença de Deus, a igreja é morta. Não há milagres, não há convenção de almas. Não há arrependimento se não tem presença de Deus. E se não tem presença de Deus, em um lugar ele não está. E se ele não está, nós estamos fazendo o que lá? E se não tem presença de Deus na nossa vida, nós já temos nosso destino feito. Por isso, meu irmão, você é líder das igrejas, você é líder de jovens, líder de irmãos, líder do Senhor.
Louvor, pessoal do louvor, atento. Levitas, pastores, presbíteros, obreiros, diáconos. Prestem atenção, cuidado com o que você leva para dentro. Cuidado para você não ser um Ofni e Finéias. Cuidado, líderes, para você não ser um Eli que passa a mão na cabeça dos seus liderados e traz o pecado para dentro da tua casa, para dentro da igreja, da noiva e mancha. Pois um dia que ele vier, ele quer levar uma noiva imaculada, limpa. O bispo da Bíblia é esse. Pecado contra o homem ou contra Deus? Deus abençoe esse momento.